Boa noite, eu sou a Isabela, estudante de Biomedicina da Faculdade Devray Metrocamp, e no podcast de hoje iremos abordar o assunto sono. Estou aqui com a Yara, que também estuda Biomedicina. Tudo bom, Yara? Boa noite, pessoal. Boa noite, Isabela. Eu tô muito bem e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que é o sono, como funciona e a relação que ele tem com a bioquímica e o sistema imunológico. Então, vamos lá. O sono é um estado comportamental e fisiológico onde há perda momentânea de consciência, que pode ser facilmente revertida. É um estado de limiar reduzido aos estímulos ambientais de poucas atividades motoras. Se destina à recuperação pelo organismo de um débito energético causado pelas atividades do dia a dia. É um processo ativo envolvendo muitos mecanismos e regiões do sistema nervoso central, em regiões como a mesodiencefálica, até o hipotálamo e os núcleos da base. Nosso sono é induzido através de um hormônio chamado melatonina, principal hormônio do sono, né? Produzido pela glândula pineal e secretado pela hipófise, e tem a sua síntese estimulada pela ausência de luz, que influencia o ciclo circadiano, né? Quando não estamos na fase do sono, nosso corpo está em um estado de vigília. Nosso corpo está em alerta, é possível perceber os estímulos do ambiente, como luminosidade, temperatura e barulhos. O sono é dividido em fases, não REM e REM, sendo que cada uma delas apresenta um estágio fisiológico específico e é responsável por uma atividade diferente, seja liberação de hormônios, consolidação da memória ou aprendizado. A fase não REM pode ser dividida em 4 etapas. A etapa 1 do sono não REM abrange aproximadamente 10% do tempo total de sono. É a transição entre vigília e sono, ocorrendo maior liberação de melatonina, induzindo ainda mais a sonolência. Na segunda etapa, abrangendo 45% da noite, os ritmos cardíacos e respiratórios são diminuídos, os músculos são relaxados e a temperatura corporal abaixa. Isso é necessário, né, para o descanso físico do corpo. Na etapa 3, abrangendo 25% da noite, o metabolismo funciona mais lentamente. E a 3 e a 4 são parecidas, né? Onde ocorre o pico de liberação do GH, que é o hormônio de crescimento, e da leptina, e o cortisol começa a ser liberado até atingir o seu pico no início da manhã. Já a fase REM é a fase do sono com maior atividade cerebral, onde são fragmentados os sonhos. A descarga de adrenalina numa espécie de tratamento de choque, onde há picos de batimento cardíaco. Durante esta fase, os olhos movem-se rapidamente e a atividade cerebral é similar àquela que se passa nas horas em que se está acordado. Durante o sono REM, o tônus muscular da pessoa diminui consideravelmente por efeito do ácido gama-aminobutírico, que é um neurotransmissor inibitório responsável pela regulação da excitabilidade neuronal ao longo de todo o sistema nervoso. E durante o estado de vigília, os níveis de serotonina, que é sintetizada a partir do aminoácido triptofano, estão altos. Quando o sono é estimulado, parte dessa serotonina é convertida em melatonina pela hipófise. A serotonina, precursor da melatonina, está concentrada nos núcleos dos neurônios que são encontrados numa região do cérebro que se chama RAF. E quando há uma lesão cerebral nessa região, causa uma grande insônia no indivíduo. Assim como o eixo hipotálamo-pituitário-adrenal, que a gente chama de HPA, cuja função principal é manter o equilíbrio interno, caso sofra uma ativação inadequada, seja para mais ou para menos, resultará em uma doença como transtornos do sono e doenças autoimunes. Como já foi dito, durante o sono, o corpo descansa e a nossa mente realiza uma espécie de manutenção no corpo, onde há intensa atividade fisiológica, destinada a recuperar a energia que gastamos ao longo do dia e consolidar na memória tudo o que for importante para o nosso aprendizado. O sistema imunológico é responsável pela defesa do nosso corpo contra micro-organismos, ou seja, o sono também é um fator importantíssimo para a regulação da defesa do corpo. Temos um hormônio no corpo chamado cortisol, responsável pelo controle de estresse e do sistema imunológico. Ele quem ajuda a reduzir as inflamações. À noite, quando a concentração de melatonina começa a aumentar no nosso corpo, a concentração de cortisol diminui e volta a subir pela manhã,
quando a melatonina volta a ter menor concentração. Caso tenha interferência na qualidade do sono, seja por horas mal dormidas ou poucas horas de sono, por exemplo, esse sistema hormonal pode ficar desregulado e prejudicar a imunidade, deixando assim nosso corpo mais propício a doenças causadas por falha no sistema imunológico, como alergias, gripes e resfriados. O sono também tem relação com partes bioquímicas do nosso organismo. Cabe ressaltar outros componentes envolvidos nessa fase, tais como glutamina e aspartato. São aminoácidos naturais, encontrados em muitos neurônios que se projetam para o córtex cerebral, o prosencéfalo e o tronco cerebral. São encontrados em altas quantidades durante o estado de vigília e seus antagonistas produzem o sono. Reduz o sono REM e libera acetilcolina. Outro componente importante é a noradrenalina. Ela estimula o sono REM, mas há medicamentos que são supressores de noradrenalina, que causam aumento da insônia. Porém, aumento de noradrenalina também leva a diminuição de sono REM, por ação de fármacos que inibem enzimas que degradam a noradrenalina, como, por exemplo, a monoaminoxidase, que é um calmante. Bom, tendo o entendimento do comportamento fisiológico e bioquímico do nosso organismo em relação ao sono, pode-se introduzir os prejuízos dos transtornos do sono de forma mais aprofundada. Os transtornos do sono, como a insônia e a apneia do sono, resultam em alterações importantes no sistema imunológico, que pode ser medidas por atividade aumentada do eixo HPA. O estresse é considerado como um dos grandes fatores desencadeantes da insônia. A atividade intensificada do eixo HPA produz a fragmentação do sono, que por sua vez eleva os níveis circulantes de cortisol. Portanto, a hiperatividade exacerbada tem impacto negativo sobre o sono, formando assim um círculo vicioso em que a dificuldade para dormir se torna o próprio fator estressante. Isso se confirma pela correlação positiva entre os níveis elevados de cortisol no despertar em insônias crônicas. Demonstrou-se que em insônia crônica, os níveis plasmáticos de ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, e cortisol são elevados justamente durante o zênite, que é o grau mais elevado, do ritmo circadiano. Entre 22 horas e 2 horas da manhã, sem nenhuma alteração no padrão circadiano, mas com um achatamento de sua amplitude. A atividade aumentada no eixo HPA é responsável por um sono ruim em insônias, porque se existe uma resposta à má qualidade do sono, os níveis de ACTH e cortisol deveriam ser elevados na manhã, como a resposta a este sono ruim. Pacientes com insônia crônica exibem uma redução de células CD3, CD4 e CD8 e uma predominância da resposta T-helper 2, ou seja, resposta imunológica humoral ampliada. Vale enfatizar que as alterações no equilíbrio de T-helper 1 e T-helper 2 são características de doenças autoimunes. Um dos maiores efeitos dos glicocorticoides no sistema imunológico é a supressão da imunidade celular e a ampliação da imunidade humoral, um processo que também é estimulado pela alteração do padrão T-helper 1 para T-helper 2 no perfil de produção de citocinas. Portanto, níveis maiores do padrão de cortisol poderiam explicar, pelo menos parcialmente, a alteração no equilíbrio da resposta de T-helper 1 e T-helper 2 em pacientes insones. Olha, Isabela, vou ser bem realista com você. Depois de todas essas informações, eu espero que todos nós tenhamos ótimas horas de sono. Depois de todas essas informações, eu espero que nós todos tenhamos ótimas horas de sono. Então é isso, pessoal. Vamos nos despedindo por hoje. Obrigada e até mais!